WW voltando do intervalo, dando boa noite aos dois participantes da roda agora, professor Eduardo Viola, professor de Relações Internacionais, muito obrigado pela disposição de vir ao estúdio. E Lorival, muito obrigado também pela disposição de vir aqui ao WW. Vamos lá, Argentina é o nosso assunto. Está faltando um mês, praticamente um mês das eleições, uma crise fantástica, mesmo para os padrões argentinos. E aí o ministro da Economia e candidato à presidência, Sérgio Massa, ele anunciou um vale-tudo para ver se reverte o que até aqui tem sido a vantagem do candidato que a gente às vezes encontra um pouco de dificuldade de escrever Milei, descrevê-lo, mas vamos chamá-lo como um ultra-radical, digamos, sem dizer de que lado. Ele é o favorito para a eleição de outubro. Reportagem de Luciana Tadeu, direto de Buenos Aires. A inflação divulgada nesta quarta pelo Instituto Nacional de Estatísticas da Argentina foi alarmante. 12,4% em agosto e 124,4% no acumulado dos últimos 12 meses. São os maiores índices em 32 anos. Horas depois, o ministro da Economia e candidato à presidência pelo peronismo, Sérgio Massa, anunciou que cerca de 18 milhões de pessoas serão beneficiadas pela devolução de impostos de produtos da cesta básica. Te sirve para carne, fruta, verdura. A semana começou com outra isenção. Trabalhadores que ganham até R$25 mil por mês não pagarão imposto de renda. Nos últimos dias, o governo anunciou aumentos e bonificações para aposentados, trabalhadores dos setores público e privado e domésticas, além de facilitar o acesso a crédito. As medidas são uma resposta ao impacto da vitória do ultraliberal Javier Milei nas eleições primárias de agosto. No dia seguinte ao pleito, o governo desvalorizou o peso argentino em 22%, o Banco Central aumentou a taxa básica de juros de 97% para 118% ao ano, o dólar do mercado paralelo disparou e os preços foram às alturas. E o argentino sentiu no bolso. Acá es un horror, es una inflación tremenda, ya lo vivimos y la verdad que es mucha rabia porque no nos merecemos esto. Volver a las peores crisis que ha tenido la Argentina. La situación está bastante complicada, suben diariamente, semanalmente, producto de las políticas económicas que están llevando a cabo en este gobierno. Apesar de tentar gerar alívio para milhões de argentinos, analistas concordam que as medidas do governo devem provocar mais inflação nos próximos meses e buscam garantir que Sérgio Massa chegue ao segundo turno das eleições contra Milei. Lo único que puedo hacer son estas medidas demagógicas de cortísimo plazo para ver si eso puede tener un impacto más o menos rápido en los bolsillos de la gente. Yo no creo que eso tenga un impacto electoral, me parece que es más un fetiche de la clase política gobernante que una realidad que se pueda plasmar en algo electoral después. Para o economista Martim Carlos, as medidas podem ajudar a candidatura do ministro, mas devem deixar um cenário fiscal ainda mais complexo para a próxima administração. É governo que vai deixar déficit relativamente alto, probablemente en torno a los 3 puntos del PIB, cuando en verdad está prometiendo, todos los candidatos, incluso Massa, pero también los otros candidatos hoy a la presidencia de la Nación, están prometiendo ir el año que viene a un equilibrio fiscal. Esa reducción de 3 puntos del PIB de un año para el otro puede ser bastante complicada, sobre todo en términos del impacto social. Luciana Tadeu, de Buenos Aires, para CNN Brasil. Eduardo Viola, a gente não pode culpar os argentinos por um vale-tudo de compra de votos antes das eleições. A gente viu acontecer isso aqui no Brasil ano passado, está fresco na nossa memória ainda. As PECs de transição, kamikaze, o que seja, que abriram os cofres para que, evidentemente, o candidato conseguisse capturar para ele benefícios político-eleitorais. Aqui não funcionou. Não. E na Argentina vai funcionar? Não, acho altissimamente improvável. Eu diria que provavelmente é um tiro no pé e muito rápido. Ou seja, porque você vê que tem uma correlação clara entre o aumento da inflação e a subida do dólar com o ascenso de Milei, a votação de Milei, digamos, tá certo? Então, essas são as duas variáveis que pegam totalmente na rua, na população, são inflação mais que dólar, mas dólar também porque é a moeda nacional, digamos. Então, acho que assim, é uma medida quase suicida, mas Massa está em modo desespero, o peronismo está em modo desespero. Então,
qualquer tipo de tentativa, o risco muito grande é um risco de hiperinflação. A gente vai entrar nisso. A gente vai entrar nisso. Eu queria ver o Lorival. Lorival, que chances tem o atual governo de virar o jogo? Porque ele está correndo atrás. Ele está perdendo e perdendo por uma distância razoável. No que a gente considera que são pesquisas confiáveis de opinião, de manifestação de opinião de voto lá na Argentina. Que chances ele tem de virar esse jogo? Bem, eu acho que existe esse aspecto econômico, né, que o Eduardo explorou, assim, que o tempo da economia e o tempo da política, né, qual vai ser aí a dinâmica entre essas duas coisas. O eleitor argentino é um eleitor politizado e que está muito calejado com soluções milagrosas, mas, por outro lado, o Javier Milei foi o preferido nas primárias, né? Então, assim, há um certo desespero na sociedade argentina e o Sérgio Massa trabalha com esse sentimento. Então, no campo econômico, realmente eu acho que é provável que o impacto econômico disso que a gente está vendo todos os dias, essa bola de neve da inflação, e já se sabe que pode chegar a 170% ao ano em dezembro, os argentinos estão sabendo disso, estão acompanhando isso e percebem que há aí, eles estão sendo jogados para um abismo, né? Como se fosse um paraquedas rosa, né? Colorido, bonito, com um lanchinho, mas é um paraquedas furado, né? Assim que vai jogá-los no abismo. Agora, do ponto de vista estritamente político, se a gente olhar para o segundo turno, que eu acho que essa é a questão, né? Quer dizer assim, que é o dilema argentino, né? Assim, como é que você constrói o que você faz no primeiro turno para construir um segundo turno? Eu acho que esse raciocínio político é que vai ser determinante, porque você tem a Buric, que está aí entre esses dois, entre o Sérgio Massa e o Javier Milei, e que seria um fator moderador, embora não seja inicialmente moderador seria o Larreta, que ficou para trás, mas eu acho que a questão difícil de analisar, na minha visão, é a seguinte: esse eleitor mais moderado, que está entendendo essas questões, que está conseguindo respirar acima do desespero, ele parte para uma solução, entre aspas, moderada de um Sérgio Massa ou uma solução, entre aspas, moderada de uma Buric. Porque se esse voto se distribui dessa forma e vão para o segundo turno um Sérgio Massa e um Javier Milei, nós vamos ter uma situação, na minha visão, absolutamente imprevisível. Imprevisível. Por favor, Eduardo. Não estou de acordo. Sabe? Assim, porque é o seguinte, o governo Massa está super deteriorado. Por isso que está em modo desespero, essa extrema irracionalidade. Para você ficar mais à vontade. Assim, então, Bullrich está realmente atrás. Na dinâmica atual não chega ao segundo turno. Sim. Mas Milei está comendo cada vez mais o voto de Massa. Porque o importante é o seguinte, que tanto mais, é decir, a disputa pelo voto das pessoas mais pobres, digamos, é entre Massa e Milei. E normalmente esse voto era todo peronista, mas agora cada vez mais, já aconteceu nas primárias e está se aprofundando. Vai para então, por exemplo, na cidade de Buenos Aires, nos bairros mais pobres, Villa Miseria, Milei teve a votação mais alta, 35% dos votos, coisa que na média da cidade teve 17%. Daniel, você é um apaixonado pela Argentina e depois a Thaís vai dar um pitaco sobre economia. Não, como dizia o professor Eduardo, o voto do Milei transcende, para mim, classes sociais. É um voto que se define muito pela faixa etária, principalmente eleitor abaixo de 35 anos. Tanto que viralizou recentemente nas redes sociais um jovem que estava nas ruas e a TV argentina, uma TV tradicional da Argentina, vai e pergunta para ele: em quem você pretende votar? E ele responde: Cristina Kirchner na cabeça. Aí o repórter fala: não, a Cristina Kirchner não é candidata. Ele fala: então Milei. E aí você fala: mas como migra de uma coisa para outra, né?
O fenômeno interessante é que a gente viu o Juntos por El Câmbio, que é basicamente o macrismo manifestado por Patrícia Bullrich, vencedora dessa corrente política nas primárias, desidratando nas últimas semanas e hoje como uma provável figura fora do segundo turno. Curioso também é o fato de que Sérgio Massa, ministro da Economia de um país tão em crise, consegue minimamente se desvincular nesse eleitorado peronista, porque ele tem se apresentado como a cabeça sã da história. A Argentina está ruim sem mim, muito pior sem mim. Eu que consegui minimizar um pouco dos impactos da crise. E Milei tem se beneficiado da mais recente alta do dólar, da alta da inflação, como se beneficia a cada rodada. Engraçado, hoje, William, ele deu uma entrevista, foi ao ar, pelo menos, uma entrevista que ele deu para o Tucker Carlson, ex-âncora da Fox News. E nessa entrevista, ele polariza com Lula, polariza com o Papa, ou seja, ele sabe manipular muito bem esse sentimento do eleitorado. E isso está com cara de vitória, né? Não, eu já falei. Diga, professor. Você é nosso convidado. Isso. Não, eu estou de acordo, digamos, é impressionante a capacidade, digamos, de manejo, e é muito mais na TV, digamos, tá certo? Nas redes sociais, porque a nível de face-to-face, quem está fazendo a campanha mais de rua é Patrícia Bullrich, tá certo? Que ela, inclusive, tem que... Porque o que acontece? Os votos de quem votou em Massa e em Milei são 95% seguros, digamos. Ou seja, as pessoas dizem que vão voltar a votar. Os votos de Bullrich, não. Os votos de Juntos por el Cambio, digamos. Bullrich tem 60%, mas 40% não sabe. E aí não sabe, uma parte pode ir para Massa, tá certo? E outra parte para Milei, ou o que tenta a Patrícia, que é decisivo para tentar chegar no segundo turno, é reconquistar esse 40% que foi para Juntos por el Cambio. Thaís, independentemente das forças políticas, qual é o tamanho da catástrofe que está sendo preparada? William, a doença da Argentina é fiscal. A inflação é o sintoma, né? E a inflação, ela está se segurando ali nos últimos fiozinhos de alguma coisa que seja manejável, que seja administrável. Assim. Ainda assim, é muito difícil. Outro dia eu estava ouvindo uma comparação, mas o Brasil já teve inflação de 80% ao mês. Era outro mundo, né? Era outra história, quer dizer, não adianta fazer essa comparação do número com número, porque ela não se escreve. No país que a gente tem, no mundo que a gente tem hoje, na economia, com capital girando o tempo inteiro, você tem um país que tem uma inflação de 100 e tantos %, sem nenhum lastro, ele já não tem moeda há muitos anos, né, professor? Então, eu acho complicado. Então, olhando para a doença, eu me lembrei aqui, no ano de 2000, eu fui para a Argentina acompanhar uma missão do Banco Central, que eles tinham, a pedido do FMI, para que ingressassem num programa de harmonização das estatísticas fiscais, ou seja, vamos todos apresentar a nossa situação fiscal da mesma forma, porque passamos a ser comparáveis e, portanto, mais fácil de acompanhar e digerir a parte fiscal. A Argentina nunca conseguiu fazer porque ela não sabia. Isso eu estou falando de 2000. Então, portanto, se a doença é o fiscal e há mais de 20 anos não se tem o diagnóstico, como é que você vai tratar da doença? Então, assim, eu estou falando de como tratar as estatísticas fiscais. A própria Argentina nunca conseguiu dizer e falar e ser transparente com a sua própria situação. Então, hoje, o diagnóstico geral dos economistas é que a situação é muito difícil de lidar porque as balizas, os parâmetros, os lastros estão perdidos. Lourival, tem um aspecto interessantíssimo da eleição argentina, que é o interesse externo nela. É esse que eu queria que você chamasse a sua atenção. Nós temos a China, nós temos os Estados Unidos, nós temos a União Europeia e o Brasil, com o olho extraordinariamente aberto para o que está acontecendo lá. Quem está se mexendo? Bem, a China, ela já organizou o jogo, como ela costuma fazer, né? Então, assim, diferentemente do que tem sido noticiado no Brasil, às vezes, a iniciativa de incluir a Argentina nos BRICS foi da China. E o Brasil procurou demonstrar como sendo
uma iniciativa brasileira, mas se não tivesse a aprovação da China, não teria entrado. E como eu escrevi recentemente, a China ela está arbitrando, né, sobre essas diversas rivalidades, essas diversas tensões que existem, inclusive na disputa que existe no Brasil com relação a essa projeção que a China tem sobre a Argentina, o Brasil tentando recuperar esse território perdido. Então, um complemento. No caso da China, de toda maneira, a situação da China é muito ruim neste momento, porque vamos dizer, a aposta deles é Massa, que as chances de ganhar a eleição são baixíssimas, na minha visão, próxima de zero. Então a China está assim, está jogado em Massa. Mas, Eduardo, a situação fiscal e de reservas da Argentina não permite a ela, independentemente da ideologia do presidente, não permite a ela ter arroubos de independência de jeito nenhum. Então, assim, a visão... Hoje estava conversando com um observador, não brasileiro nem argentino, mas muito próximo ali, eu vou dizer, um uruguaio, né, dizendo o seguinte, olha, de qualquer maneira, a Argentina, ela, independentemente de qual presidente seja eleito, ela está, em primeiro lugar, nas mãos dos Estados Unidos. Ela depende dos Estados Unidos para girar as suas coisas. E o Departamento do Tesouro andou pressionando o FMI por não ter sido suficientemente seguido as regras do FMI com relação à Argentina, diferentemente do que o presidente Lula disse, né? Disse que o FMI é responsável pelo problema da Argentina. É o contrário. Eles aliviaram. Eles aliviaram e estão sendo admoestados pelo principal capitalista do FMI, principal Mas agora sócio. que Massa quebrou o acordo com o FMI, digamos, depois de 3 semanas, digamos, todas estas medidas, digamos, populistas, eleitoreiras, vão contra, digamos, o que ele prometeu ao FMI para receber a ponte para pagar a dívida com o FMI. O pessoal do Sol falou assim, todos aqui somos apaixonados pela Argentina, isso em primeiro lugar, irrestritamente, pessoalmente. Claro. Mas eu estou numa grade de televisão, sou obrigado a entregar no horário. Mas vamos dizer o seguinte, esse aqui é o nosso esquenta, para a gente cobrir essa situação extraordinariamente delicada dos nossos principais vizinhos e irmãos. Digo isso de coração, realmente. Eduardo Viola, muito obrigado pela participação, a presença aqui, igualmente Lorival, Daniel em Brasília, Thaís, querida, muito obrigado. O WW hoje fica por aqui. Boa noite.